de demônios a deuses. Devemos, entretanto, afirmar de início que eles existem. São espíritos sem corpos, anjos decaídos, rebeldes que atuam na humanidade desde o princípio, com a finalidade de destruí-la e afastá-la de Deus. Esses espíritos decaídos têm enganado os homens há milhares de anos, nas regiões mais remotas, tais quais o vedismo, o brahmanismo, o hinduísmo, há 2000 a.C. Já se encontram evidências de sua existência, ora repudiados como verdadeiros demônios, ora adorados como deuses, tanto nas religiões hindus, egípcias e babilônicas, quanto nas nativas da África e outras regiões. Os demônios têm sido evitados ou adorados. No Brasil, em seitas como o voodoo, macumba, quimbanda, candomblé ou umbanda, os demônios são adorados, agradados e servidos como verdadeiros deuses. No espiritismo, sofisticados, eles se manifestam mentindo, afirmando serem espíritos de pessoas que já morreram. Médicos, poetas, escritores, pintores, sábios, entre outros. Fazem-se também passar por espíritos de pessoas da própria família, dos que se encontram nas reuniões, quando são invocados para prestar a caridade ou receber uma doutrina. Em Apocalipse 12, 7, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, através desse versículo, nós vemos aí a queda de Lúcifer, a queda de Satanás. Nos céus não houve lugar mais para o diabo e seus demônios. Por quê? Porque uma vez que ele se rebelou contra Deus, contra o Espírito Santo, né? Ele quis ser como Deus, quis ter o lugar de Deus, ele foi expulso dos céus. E uma vez o anjo Miguel, junto com os outros anjos, pelejaram e o expulsaram para onde? Para a terra. Só que chegando aqui na terra, Satanás, ele não disse assim para o homem: olha, eu sou Satanás, prazer em conhecer, e eu vim dos céus, fui expulso de lá porque me rebelei contra Deus. O diabo, ele não fez assim, ele não falou dessa forma. Ele veio para a terra e ele teve um objetivo, dar continuidade àquilo que ele começou, né? Aquela iniquidade que começou lá nos céus. Porque ele queria ser adorado, ele queria ser venerado, ele queria ser amado. Ele viu a glória de Deus e teve inveja da glória de Deus. Ele viu que o céu, a lua, as estrelas, o mundo, os anjos, tudo adorava a Deus. Então ele que também quis essa adoração para si. Então quando ele foi expulso aqui para a terra, ele não chegou dizendo para o homem que ele era o diabo e ele veio para destruir a terra porque ele já está com os dias contados. Não, ele criou as religiões. E dentro dessas religiões, ele começou a se passar por deuses. Ele começou a se passar por um Deus. E aí ele foi desenvolvendo as religiões. Então, dentro das religiões, para cada tipo de ser humano, para cada tipo de pessoa, para cada tipo de país, para cada tipo de cidade, ele vai desenvolvendo uma religião e um tipo de Deus. Por isso que existem muitos deuses. Porque o diabo, ele quer alcançar as camadas da sociedade. Ele quer alcançar o maior número de pessoas, fazendo com que essas pessoas possam adorá-lo e, ao mesmo tempo, elas serem destruídas. Por quê? Porque
uma vez que o homem deixa de adorar a Deus, o seu Criador verdadeiro, para adorar, né, ao diabo, ainda que ele se passa por Deus, ora, logicamente, o homem vai estar desagradando a Deus. Então, você vê, dentro das religiões, ele se passa por deuses que quer ajudar, deuses que quer prestar caridades, ele passa por deuses, né, que vai trazer algum benefício para a vida das pessoas, porque ele não é bobo. Então, quando uma pessoa ela tem um problema, ela tem uma situação na vida dela, que muitas vezes é causada pelo próprio diabo, porque ele não é bobo. Ele cria uma situação, nós já falamos sobre isso, ele obsedia a vida do ser humano, observa a vida do ser humano, né? Ele observa a inclinação que aquela pessoa tem e através daquela inclinação, ele vai desenvolver um problema na vida daquela pessoa. Ele vai criar uma situação para que aquele problema se agrave. E dali ele vai se apresentar como um Deus que pode ser na vida dela uma porta de saída. Mas na realidade, quando a pessoa começa a se voltar para ele, tenha ele o nome que tiver, santo A, santo B, santo C, né? Porque no ocultismo, por exemplo, para cada área da vida da pessoa, existe um Deus, né? Que pode, aparentemente, eles dizem que pode solucionar aquele problema. Como, por exemplo, você está com problema financeiro, busca Oxóssi, Ogum, que eles vão resolver o seu problema econômico, ele vai te dar trabalho, emprego, vai cuidar da sua empresa, vai ser o provedor para a sua vida, não é assim que eles trabalham? Aí, você está com problema de saúde. Não, você tem que arriar um trabalho para o Mulu, porque ele é o dono das doenças, da varíola, senhor das enfermidades. É ele que vai trazer a cura para você. Então, para cada tipo de problema que a pessoa esteja passando, ele apresenta para a pessoa um Deus que pode aparentemente ajudá-la e resolver o problema. Só que na realidade são espíritos enganadores. E neles não está o fazer o bem. Pelo contrário, quando a pessoa tem um problema sentimental, ela vai procurar a tal da mãe da vida sentimental, que é Oxum, e ela vai lá fazer um homolucum, ela vai fazer uma parata, ela vai fazer uma obrigação, ela vai fazer uma matança de galinha amarela, enfim, ela vai arriar uma cabra. O que vai acontecer? Ela vai abrir ainda mais um portal para que aquele problema sentimental ele aumente. Aparentemente, eles maqueiam a situação. Parece que temporariamente o problema foi resolvido. Quando a mulher, por exemplo, ela quer casar, ela vai fazer um ebó de casamento e aí é que vai ficar pior a emenda do que o soneto. Porque a mulher, além de não casar, se casar, aquele marido só vai lhe trazer dores de cabeça. Vai ser o marido problemático, vai ser o casamento problema. E quantas não são as mulheres que fazem amarrações sentimental e mais tarde esse marido tira até a própria vida dela? Ou é o marido que só lhe traz desgosto, que só lhe traz problema? Quando ela faz um ebó para poder ser curada de uma enfermidade, na realidade ela vai abrir ainda mais e mais portais para poder ter enfermidade em outras partes do corpo dela, ou algum dos familiares dela também vão cair doentes, ou vão até morrer. Porque esses espíritos enganadores, por neles não está o fazer o bem, então ele tem que enganar o ser humano para que o ser humano possa adorá-lo de alguma forma. Eles querem ser adorados. Então a pessoa vai dizer, fulano, eu fui lá na casa tal, olha, eu fiz um trabalho tal e o meu problema foi solucionado. A pessoa vai começar a dar testemunho. Então o diabo ele não é bobo de não fazer nada pela pessoa. Aparentemente, ele vai fazer alguma coisa para a pessoa. Não que nele esteja a fazer o bem. Não que ele tenha autoridade para solucionar aquele problema. Mas nós também não podemos esquecer que ele é o ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Então ele rouba as virtudes, ele rouba a prosperidade, ele rouba o marido da outra para satisfazer aqueles que estão buscando por ele. É para tapar o buraco daquilo que ele não tem para dar.
Você entendeu? Está escrito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, vem de Deus. Mas como o diabo ele não tem nada para dar, ele prejudica outras pessoas, cria situações para tirar, para roubar de alguém que tenha, entende? Para poder dar para os filhos dele. Nem que seja o engano. O engano. Eu tenho um caso na família que eu tenho uma tia que ela queria muito ter um marido, uma casa no asfalto. E um dos demônios nos quais ela servia criou uma situação e na casa dela, onde ela morava, pegou fogo. Era uma choupana no alto de um morro, pegou fogo e aquele demônio manifestou e aparentemente salvou todos que estavam na casa, manifestado no corpo dela. Depois criou uma situação e fez ela morar numa casa do asfalto. Mas daquela casa do asfalto foi se destruído ali um casamento, uma família. Entende? O diabo dá, mas ele dá o que é dos outros. Porque ele não tem nada para dar. Então, por aí ele vem sendo adorado. Quantas não são as pessoas que às vezes fazem determinadas correntes em determinadas igrejas, adorando o santo A, o santo B, agradecendo como se tivessem recebido curas, como se tivessem recebido alguma graça. Quando na realidade, tudo isso não passa de engano. De engano. Então, em alguns lugares, o mal, o espírito maligno, Satanás, ele se passa por Deus e ele é adorado. Mas, por muitos também, em muitos lugares, ele é odiado. Quantos não são aqueles que já passaram por uma cirurgia invisível? Através do doutor A, do doutor B, espiritual. O espírito manifestou e fez uma cirurgia, cortou a pessoa, fez uma cirurgia invisível lá, para poder aparentemente curar de uma enfermidade. Na realidade, aquilo ali é um engano. Por que um engano? Porque aquele espírito ele sai daquele órgão e se esconde em outro. Aparentemente vai passar um tempo, vai dizer, tá bom, tá curado, mas daqui a pouco surge um novo problema. E com isso, o diabo ele vai enganando muitas pessoas. Ele se passa por espírito que quer prestar caridade, que é sempre a mesma história. Olha, eu preciso prestar caridade porque eu preciso do seu corpo, porque para você poder evoluir, para mim poder evoluir também, para você pagar os karmas da vida passada, porque na outra encarnação você não prestou, eu não prestei também, então juntos nós vamos evoluir. Então são sempre as mesmas histórias. E a pessoa se presta aquilo ali e esquece da palavra de Deus ou despreza a palavra de Deus, que diz que reencarnação não existe. Mas existe a ressurreição, porque foi o que Jesus fez. Mas dentro do próprio Espiritismo, eles dizem que Jesus já reencarnou muitas e muitas vezes. É um espírito que está em alta evolução, porque já se reencarnou muitas e muitas vezes. Só que tudo isso é mentira. Porque na palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, está escrito que ao homem só foi dado morrer uma vez. E depois disso aguardar o juízo final. Então, o próprio Senhor Jesus, quando esteve na terra, ele falando para os discípulos sobre a parábola de Lázaro, ele disse lá que quem está do lado de lá não volta para o lado de cá. Então, reencarnação definitivamente não existe. O diabo ele se passa por deuses para enganar as camadas da sociedade e para cada tipo de pessoa ele tem um tipo de engano. E quando a pessoa se presta a servi-lo e a segui-lo, ela é colocada como quem esteja dentro de um labirinto e os anos vão se passando, ela vai sendo cozinhada em banho-maria, os problemas dela não terminam e no final de tudo, ela ainda perde a salvação da alma por não ter conseguido enxergar a verdade e não ter saído das mãos desses deuses enganadores. Amém, pessoal? Então, vamos ficar de pé para fazer oração. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos essa orientação que o Senhor nos tem dado. Por o Senhor estar abrindo o nosso entendimento e nos dando compreensão acerca de toda a verdade.
Como está escrito, Pai, na tua palavra, conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Então, meu Pai, ao tomar conhecimento dessa verdade, que essa pessoa que nos assiste, que ela está aqui conosco, aquela que ainda vai assistir depois essa aula, que ela possa ser despertada desse sono e compreender, Espírito Santo, a verdade que só o Senhor é o caminho, aliás, o único caminho, a única verdade e a única vida que nos dá a salvação. Que na realidade, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E então, meu Pai, o Senhor veio para nos dar vida, e a vida com abundância. Então, que não venhamos a nos deixar mais enganar, que não haja nenhuma sombra de dúvida, meu Pai. Se aqui tinha alguma pessoa com dúvida sobre a origem do mal, que ela possa compreender que o mal, meu Pai, ele veio do alto, mas hoje ele vive em escuridão, em trevas. E está aqui, meu Pai, para cumprir a missão dele, já que os dias dele está contado. Nós entregamos a vida de cada um desses nas tuas mãos. E te pedimos que o Senhor tome a direção desse culto, dessa reunião e de todas, meu Pai, as reuniões que ainda teremos nesse dia na sua casa. No nome do Senhor Jesus. Amém?